Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo nesse canal. Estamos mais calmos, respiramos. 3-0 no Haiti. Acho que uma resposta um pouco em alguns momentos. Um jogo bom da seleção brasileira que a gente tem muito o que comentar aqui. Falando um tom um pouquinho mais baixo, já tá tarde da noite. Mas enfim, um pós-jogo aí. Se inscreve no canal, deixa seu like pra ajudar a gente. E vamos falar de Brasil. Bom, muitos jogadores pra gente citar. Muitos bons jogos feitos, jogos honestos, jogos ruins também. Acho que um nome em específico. Enfim, vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar primeiro desse sujeito aqui, né? Isso aqui é. Cara, é assim. Já deu pra se contentar com o Vinícius Júnior não fazendo gol contra a Guatemala num amistoso, mas participando. Eita, rapaz. Mas participando de todos os gols do Brasil em Copas do Mundo? Assim, você aceita isso? Porque eu aceito. Que ele não faça um gol contra a Bolívia no Couto Pereira, nas eliminatórias, mas faça um gol na Copa do Mundo. Eu tô fechado com isso. Cara, o Vinícius é um cara assim. Como cresce nos momentos grandes, né, mano? Como assume responsabilidade, como chama jogo quando precisa e como sabe o tamanho que ele tem, né? Assim, muito se falava sobre ele não desempenhar com a camisa da seleção brasileira e é verdade que faltava desempenho sim, é óbvio. Mas nos momentos que sempre precisamos, durante essa Copa e durante a última ele esteve lá, participou de 5 dos 8 gols do Brasil na última Copa do Mundo. Participou, assim, às vezes dando rebote, como foi hoje, finalizando e dando assistências. Assim, e hoje, 3 jogos, quer dizer, 2 jogos de Copa, são 3 participações em gol. Ele tem 6 participações em gol em Copa do Mundo, ele passou o Ronaldinho com participações em gol em Copa do Mundo. Então, assim, cara, 2 jogos, man of the match nos dois. Coloquem um pouco de respeito no nome de Vinícius Júnior também. Tem que ser dito. Cara, assim, o jogo dele hoje é maravilhoso. Ele. É assim. O primeiro gol do Matheus Cunha, ele acha uma finalização no meio de 2 caras. O goleiro dá o rebote, o Matheus Cunha faz o gol. O segundo gol do Cunha, ele arrasta, acha o Matheus Cunha na profundidade com um passe perfeito. O Matheus Cunha faz o gol. O terceiro gol, ele sai na cara do goleiro, não sente a pressão, finaliza bem demais. E para além disso, ele recebe a bola em momentos difíceis de 1 para 1 e de dobra de marcação e ele tomou as melhores decisões. Eu acho que esse é o principal do Vinícius. A gente sabe como ele vai bem é, na parte física, a gente sabe como ele vai bem na parte técnica em muitos momentos, mas faltava às vezes a tomada de decisão de depois de passar de 2 jogadores, saber o timing do passe, saber o timing da finalização. E ele tem acertado isso muitas vezes durante essa Copa do Mundo, mais um jogo excelente dele, que ele se firma como o cara dessa seleção. A gente tem o Neymar que vai voltar no próximo jogo, de acordo com o Ancelotti, deve voltar contra a Escócia. E que gera muita expectativa, até uma nostalgia em alguns momentos de ver o Neymar com a camisa da seleção de novo. Eu tô muito ansioso. Ainda bem que é quarta-feira e não só no outro final de semana, graças a Deus. Pra gente ter alguns minutinhos de Neymar, sentir um gostinho do que é o futebol do Neymar de novo. E ver como que ele vai se encaixar com esses caras. Mas, inclusive, um cara que eu via o Neymar fazendo essa função, hoje ele desempenhou um futebol maravilhoso, que foi o Matheus Cunha, a gente já vai falar dele também. Você já fez a surfadinha hoje? Se você não fez, você tá errado. Quem não. Pô, desculpa, vou até. Quando ele fez o gol, quem não levantou e meteu aqui, ó, a surfadinha do Matheus Cunha, deu nem pra ver, né? Quem não fez a surfadinha do Matheus Cunha é maluco. Pô, tá louco. É o novo Alô Mãe. Pra minha geração, o Alô Mãe foi marcante, velho. Não tem jeito. Mas enfim, subestimado o Alô Mãe. Dito isso, mais um jogo de Copa do Mundo maravilhoso de Vinícius. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for pra prancheta também. Mas agora outro nome que eu tenho que citar é desse sujeito aqui. Cara, assim, eu não falei muito dele aqui porque ele não jogou o primeiro jogo da Copa. Nos amistosos jogou pouco também. Mas, cara, como eu tenho defendido esse rapaz em grupos de WhatsApp, velho. Meu Deus do céu. E como é bom. Como é bom ser recompensado após tanto sofrer e lutar ao lado de Matheus Cunha nas trincheiras. Ver o Matheus Cunha fazer 2 gols em um jogo de Copa do Mundo. Meu Deus, que deleite, velho. Como eu te amo, Matheus Cunha. Eu te amo, Matheus Cunha. Cara, eu acompanho. Desculpa, velho. Assim, eu acompanhei a temporada do Matheus Cunha no Manchester United. Fez muito gol, participou muito de gol. Flutuou muito em campo, nos entrelinhas, baixando como. Às vezes entrando na área como 9, jogando como 10. É um jogador muito específico, muito diferente. E como é bom a gente ter o Ancelotti na beira do campo, que por mais que a gente questione umas decisões, a escalação pra mim hoje, quando eu li os nomes eu achei que era errada, quando eu vi o posicionamento em campo eu achei correta.
como é bom você ter um cara que entende as características de um jogador e muda o time ao seu favor. Ele tem o Matheus Cunha no último jogo, ele teve o Igor Thiago, então ele fazia o time jogar pelos lados em alguns momentos, tentando favorecer o jogo do Igor Thiago dentro da área. Ele acabou perdendo o gol que o Vinícius Júnior deu pra ele nessa situação. E hoje ele usa o Matheus Cunha em conjunto com o Paquetá baixando um pouco para jogar e o Matheus Cunha aproveitando esse espaço deixado no entrelinhas ali, para ele ser esse camisa 10 articulador e ter Vini e Rafinha afundando, afunilando em direção ao gol, e assim o Vini fez o gol dele, assim o Rafinha fez o gol dele que estava no lado e ainda perdeu mais um nessa mesma movimentação. Como é bom ter um cara que entende tanto de futebol na beira do campo igual o Ancelotti, por mais que a gente questione, que a gente reclame, a gente sempre vai questionar e reclamar. Ainda assim ele é o Ancelotti. E o jogo do Matheus Cunha hoje foi sensacional, velho. O jogo do Matheus Cunha foi maravilhoso. E mais dois caras que fizeram jogos muito bons: Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Mais dois nomes que a gente subestima em alguns momentos, tá? E principalmente o Paquetá. Eu tenho falado do Paquetá aqui, toda vez que eu falo do Paquetá eu sou esculachado. Toda vez que eu falo que o Paquetá é um jogador subestimado, eu sou criticado, eu sou xingado. Falam que enfim, que em alguns momentos é clubismo, sei lá. Olha, os caras estão saindo ali, ó. Vão falar com o nosso Chico Moedas ali. Tô assistindo o Copa Zona aqui. Mas enfim, vamos voltar à linha do Paquetá. Vou até pausar aqui pra eu ver depois. Pô, sou fã do Copa Zona, tá? Baita programa. Mas enfim, deixa eu pausar aqui. Lucas Paquetá. Toda vez que eu falo do Paquetá aqui, é um misto de: meu Deus do céu, ele não serve, ele não presta, ele é horroroso, ele não sabe andar em linha reta. Gente, o que vocês viram hoje é Lucas Paquetá, velho. O Paquetá joga demais. O Paquetá joga muito futebol. E é muitíssimo subestimado pelo torcedor da seleção brasileira, que viu o rosto do Paquetá em vários contextos ruins e meio que assimilou ele como o rosto de um fracasso da seleção brasileira. A verdade é essa. O jogo que ele faz hoje é o retrato do que é o Lucas Paquetá. Um meia que baixa pra jogar, que associa, que é bom tecnicamente. E a assistência que ele dá pro Vinícius Júnior é Paquetá puro, velho. O passe vem pra ele, ele coordena o corpo, assim, no sentido de deixar a bola passar pro pé esquerdo, arruma, levanta a cabeça, acha o Vinícius Júnior em profundidade bem demais. Um passe maravilhoso, uma assistência incrível pro Vinícius Júnior fazer o gol mais fácil dos últimos anos pra ele, com a camisa da seleção. E cara, o Paquetá é um jogadoraço, roubando bola, correndo demais, recuperando bola na entrada da área, recuperando bola no ataque. Inclusive o gol do Matheus Cunha é uma roubada do Paquetá, o segundo gol do Matheus Cunha. Enfim, um jogaço de bola do Paquetá. E o Bruno Guimarães dando um pouco mais de controle, coisa que a gente esperava dele. É claro que, pô, o jogo do Haiti favorece esse cara de meio de campo de pausa, né? E o Bruno Guimarães é esse cara em alguns momentos. E o Guardiola fala muito disso, que quando ele define bons meio-campistas, ele usa muito a palavra pausa. Que seria o cara que pega a bola e desacelera o jogo e que acalma e que pensa. E eu vejo um pouco disso no Bruno Guimarães, por mais que ele dê muito passe pra frente, ele dá esses passes pra frente quando ele vê contexto pra isso, quando ele vê o cenário correto. Então ele pausa, pensa, olha, analisa o jogo. É um cara muito inteligente, o Bruno Guimarães. E, pô, ver ele jogar hoje foi bonito. Gostei do jogo do Bruno Guimarães também. E aí vamos falar de um cara que fez um jogo ruim, mas que ao mesmo tempo quebra um pouco a análise dessa lesão dele, né? Cara, assim, a lesão do Rafinha, ela é triste e ela é, assim, puta, é difícil de falar do jogo do Rafinha, né, depois disso. Porque a gente não sabe em qual contexto ele entrou em campo. E desculpa, isso precisa ser dito também. Se o Rafinha entrou em campo sentindo qualquer tipo de dor hoje, digo assim, dor muscular ou a bolha que ele tava no pé, qualquer um dos dois. Se ele entrou em campo hoje no mínimo de sacrifício, é assim, eu não quero nem comentar. Eu não consigo cogitar essa possibilidade. Um jogo contra o Haiti, não é possível que colocaram um Rafinha pro sacrifício. Não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que, infelizmente, ele se lesionou numa fatalidade durante o jogo. Porque se não foi isso, é loucura. A gente colocar um dos principais jogadores da seleção brasileira, querendo ou não, os principais nomes, numa situação de um jogo muito simples e tranquilo de ser resolvido, você colocar o cara no sacrifício. Eu não vou nem comentar esse fato, porque eu duvido que tenha acontecido. Seria, assim, uma catástrofe, tá? Dito isso, o Vini até falou que possivelmente foi posterior da coxa direita, né? Falou que possivelmente foi a mesma lesão que ele teve no jogo contra a França. E pô, mano, como deve doer pro jogador, né? Eu tenho criticado o Rafinha aqui enormemente porque ele fez um jogo horroroso contra o Marrocos. E pra mim hoje ele fez mais um jogo ruim, apesar do gol anulado. Pra mim ele faz um jogo péssimo. Ele toma a decisão de sair na cara do goleiro e tentar cavar. Ele erra a cavada mal demais. Lance muito feio. E além disso, ele não contribuiu em muita coisa pra seleção brasileira. Ele pegou bola no mano a mano, que ele não conseguia desenvolver, coisa que a gente olhava pro outro lado do campo. E o Vini passava quase todas. Foi muito bem o Vini de um lado, o Rafinha quebrando a bola do outro. Então, assim,
boas movimentações. No momento que o Matheus Cunha descia, ele conseguia infiltrar no espaço, fez boas movimentações, mas tomou más decisões e fez um jogo ruim, o Rafinha. Tendo colocado o ponto da lesão dele, a gente ainda vai saber mais coisa, possivelmente amanhã deve fazer um exame, né? Mas foi. Ele saiu se queixando de dor na coxa direita, na posterior da coxa, a mesma lesão que ele teve. E eu até anotei aqui, a lesão que ele teve contra a França foi no dia 26 de março. Ele só volta a jogar no dia 10 de maio, pelo Barcelona. Então, assim, é muito difícil ver um cenário de que se for a mesma lesão repetida, o Rafinha volte a jogar na Copa do Mundo. Muito difícil. E aí o Brasil tem um cenário de jogar com 25 jogadores, porque você não pode convocar alguém agora, durante a Copa do Mundo. O que eu acho errado, tá? Eu julgo errado. Assim, pode falar o que quiser. Você monta uma lista de 55 pra isso, mano. Pra que se lesionar um jogador você possa repor. Na minha visão, você deveria ter o direito de repor qualquer jogador que se lesionasse durante a Copa. Mas enfim, também entendo, acho que você tem que ter a obrigação de fazer uma lista que se um jogador se lesionar, você pode repor ele sem ter que convocar mais alguém, né? Mas também acho que todas as seleções deveriam ter 26 jogadores durante todo o campeonato. Mas é só uma opinião. Dito isso, falar minimamente aqui de tática. Ah, não. Mais dois caras que eu quero falar sobre: Ryan e Hendrick. O Ryan entrou assim que o Rafinha se lesionou e jogou dali até o final do jogo, então ali de uns 30 do primeiro tempo até o final do jogo. E não fez um jogo bom, o Ryan. O gol anulado do Hendrick é um passe dele, um bom passe, boa participação por ali. Acho que ele fez boas jogadas até, mas eu acho que faltou um pouco de participar mais do jogo, entrar em um jogo que tá todo mundo, principalmente no segundo tempo, baixando o ritmo, todo mundo controlando no jogo do Brasil, tocando pro lado, respirando um pouco. Faltou essa atitude dele de pegar a bola e ir pra dentro. Falar, mano, vocês querem tocar pro lado, então dá a bola aqui que eu vou fazer o jogo acontecer. Coisa que eu vi um pouco mais no Hendrick quando ele entrou. O Hendrick entrou querendo o jogo, tanto que fez o gol numa excelente movimentação, uma excelente finalização. Infelizmente o gol foi anulado por impedimento, fiquei muito triste. E o Hendrick mostra mais uma vez como que se ele tiver meia chance de fazer gol, ele vai colocar pra dentro. É fenômeno. O Hendrick é um fenômeno. Ele não errou nada no jogo, não teve erros. No pouco tempo que ele jogou, eu jogo pouco tempo, tá? Jogou o quê? Meia hora? 20 e poucos minutos. Eu jogo pouquíssimo tempo pro Hendrick. Pra mim, no intervalo já era pra ter entrado. O jogo tá 3-0. 45 minutos pra ele. Era a minha visão ali. Mas o Hendrick, para mim, ele faz um excelente jogo e mostra mais uma vez que com meia chance ele faz gol. Meia bola, ele faz um gol. Porque ele é um centroavantaço, um jogadoraço de futebol. E o Ryan vai ser possivelmente esse cara substituir o Rafinha. Talvez o Luiz Henrique seja esse cara também em alguns momentos. Não sei qual dos dois está à frente. Hoje o Ryan apareceu à frente. No jogo contra o Marrocos, quem entrou por ali foi o Luiz Henrique. Então a gente ainda não sabe nessa hierarquia quem está em primeiro, quem está em segundo. Acho que dois jogadores diferentes em característica. Acho que o Luiz Henrique tem mais drible, o Ryan tem mais altura e mais força para pisar na área. Enfim, jogadores para contextos diferentes. Acho que no jogo do Matheus Cunha hoje, por exemplo, o Ryan seria excelente, jogando desde o começo, né? Na função que o Rafinha fez, de correr em diagonal pro gol. E até colocar aqui, fazendo essa movimentação aqui. Vai ser difícil um pouco de entender, tem muita seta aqui. Mas o que, que eu quis explicar? Esse foi o posicionamento médio do Brasil no jogo, tá? Foi esse aqui. Posicionamento médio dos jogadores em campo. Com o Paquetá baixando na linha do Guimarães, como dois segundos volantes ali. E o Matheus Cunha baixando para jogar no interlinha. Uma coisa assim, cara. Essa imagem é um deleite, essa imagem. Que coisa maravilhosa, ver o Matheus Cunha jogando a posição que ele tem que jogar. Enfim, e o Vini e o Rafinha afunilando na direção do gol, tendo chances de finalizar e convertendo boa parte delas. E aí eu fiz essa imagem aqui. Basicamente é a faixa de campo que o Cunha ocupa gera uma dúvida nos dois volantes, porque o Haiti jogava com uma linha de 5 e uma linha de 4. Normalmente, se o Cunha tá jogando como camisa 9, o zagueiro central talvez acompanhe ele. Na real, na maioria dos momentos ele seria o zagueiro da sobra, né? Mas enfim, um dos zagueiros teria que acompanhar ele se ele baixasse, com os outros dois zagueiros fazendo a cobertura. Mas o que acabava acontecendo? Os laterais estavam marcando Vini e Rafinha. Quando o Vini e Rafinha corriam pra dentro, eles não conseguiam acompanhar. Então eles ocupavam os dois zagueiros naquele momento. E o terceiro zagueiro ficava vendido se ele acompanhava o Cunha e deixava o espaço nas costas ou se ele ficava. E os dois volantes ficavam na dúvida se um deles marcava o Cunha ou não, ou se deixava Bruno Guimarães e Paquetá soltos pra jogar. Nessa que uma das vezes o Paquetá ficou minimamente solto, ele achou assistência pro Vini. Na outra, o Vini conseguiu receber a bola e achar o Paquetá quando o Paquetá tava um pouco mais. Quer dizer, o Vini recebeu a bola e conseguiu achar o Cunha quando o Cunha tava um pouco mais marcado, mas ele se movimenta no espaço e finaliza. Então, essa movimentação do Brasil, de um centroavante jogar como falso 9 e baixar, e os dois pontas entrarem, gera muita dúvida na marcação adversária, mesmo que com uma linha de 5. O Brasil conseguiu quebrar muito facilmente o esquema do Haiti assim.
Então, o Brasil entrou em campo com essa escalação, né? Não falei muito sobre a escalação. Acho que tem nomes aqui que a gente não precisa muito citar, principalmente a linha de 4, que foi muito correta, principalmente o Douglas Santos, acima dos outros. Acho que fez um bom jogo o Douglas Santos mais uma vez, se mostrando o lateral correto. E acho que só pra finalizar aqui, um leve respingo de Casemiro. Acho que fez um jogo fraco. Acho que não, assim, não comprometeu, até porque seria o Haiti. Mas acho que ele ter jogado 90 minutos também foi desnecessário. Eu teria entrado com o Danilo por ali no começo do segundo tempo. E acho que faltou um pouco pro Ancelotti também perceber. Perceber ele percebeu, né? Mas ele quis deixar acontecer. O time baixando tanto o ritmo, eu teria colocado os moleques mais cedo. Eu teria colocado o Endrick mais cedo. Eu teria colocado o Danilo bem mais cedo. O Danilo entrou faltando 10 minutos. Eu teria colocado o próprio Ederson mais cedo. O Martinelli que entrou, eu entraria mais cedo com ele. Enfim, e o Igor Thiago, que foi de titular pra não ter nem minutos no jogo de hoje, né? Enfim. Dito isso, família, esse é o vídeo de hoje. Não necessariamente de hoje, mas esse é o pós-jogo do jogo da seleção brasileira. Brasil 3, Haiti 0. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like aí embaixo. Comenta a sua opinião, tá? E tamo junto, Deus abençoe. Desculpa, eu tô um pouquinho mais baixo aqui na voz, é porque já tá realmente tarde e eu gritei consideravelmente durante o jogo. E é isso, tamo junto.